A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Nós vamos falar nessa noite sobre o quinto elo de amor pelo sangue de Jesus. Nós estamos há 5 semanas falando do sangue de Jesus e como ele foi vertido intencionalmente sobre cada parte do seu corpo, representando algo a respeito de mim e de você, a respeito da nossa história, a respeito do nosso futuro, mas também a respeito do nosso passado, porque o sangue de Jesus ele detona o pecado do nosso passado, as escolhas erradas que fizemos. Tem mais alguém aqui, querido? E hoje nós vamos entender, e eu quero participação total de vocês, da impiedade para a virtuosidade das mãos. Pegue suas mãos, pegue suas mãos. Eu sinto que os pastores têm que ficar preparados aqui, ó. Pastores que estão na casa hoje, pega o óleo, já enche a mão de óleo. Pega suas mãos, deixa eu ver suas mãos, deixa eu ver suas mãos. Elas eram, isso, faz assim com as mãos. Elas eram mãos impiedosas antes de conhecerem a Jesus. Mãos que praticavam pecado. Mas depois que você conheceu Jesus, elas se tornaram mãos virtuosas. Então fale para suas mãos assim: vocês eram impiedosas, mas Jesus tornou vocês virtuosas. Isso. E à medida que o culto vai acontecendo, pastores, e à medida que o Espírito Santo vai direcionando vocês, podem ir passeando e tocando as pessoas, porque vocês vão entender o poder das mãos nessa noite. Vocês vão entender o poder de mãos santas. E nunca mais as nossas mãos vão praticar o pecado intencionalmente, porque nós amamos a presença de Jesus mais do que qualquer coisa. Nós não queremos perder a presença de Jesus por nada. À medida que vocês, bem naturalmente, vão fazendo isso, e a gente vai pregando aqui. Por gentileza. Isaías 53:5, a palavra de Deus diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, ou seja, pecados repetidos. Iniquidades são pecados repetidos, são pecados planejados, são pecados do DNA iníquo. O que é o DNA iníquo? O meu pai pecou, meu avô pecou na mesma coisa, meu bisavô pecou na mesma coisa, e eu estou indo pelo mesmo caminho. Olha que coisa, o pecado faz isso, faz a gente repetir o erro das nossas gerações. A iniquidade gera isso através do pecado repetitivo. Então fala assim: hoje é dia de colocar um fim no pecado repetitivo, em nome de Jesus. Pessoas que antes eram viciadas, entraram aqui nessa noite ou estão assistindo esse culto online, elas serão completamente libertas de qualquer raiz de vício, seja bebida, seja droga, seja cigarro, nicotina, porque isso destrói o seu corpo, seja pornografia, seja fofoca, tem vício de fofoca, maledicência. Deus vai tocar a língua das pessoas, vai tocar o coração das pessoas, vai tocar as mãos das pessoas, porque pelas nossas iniquidades ele foi moído. Jesus foi estraçalhado por causa dos nossos pecados repetidos. O castigo que nos traz hoje paz esteve sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nessa noite também nós não aceitamos a enfermidade, porque o sangue de Jesus foi vertido para curar bronquiolite, doenças respiratórias, gripe, dor de cabeça, dor nas costas, fibromialgia, doenças genéticas, psicossomáticas, doenças de câncer, doenças nervosas, neurológicas, emocionais, depressão.
Jesus foi moído e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Próximo, por gentileza. E ele levou sobre o corpo dele os nossos pecados. Sobre aquele madeiro, quando Jesus caminhava na via dolorosa, ele levou os nossos pecados. E o pecado pesou muito para Jesus. Aquela cruz era muito pesada. E ela não só era pesada, como Jesus já estava estraçalhado, ele estava todo inflamado, seu corpo estava dilacerado. Na semana passada nós vimos que ele tomou 39 chicotadas. E os chicotes dos romanos eram feitos de ossos pontiagudos nas pontas, que tinham o objetivo primordial de matar a pessoa antes de chegar até a cruz. O condenado à morte de cruz, ele morria antes de chegar até a cruz, porque doía tanto, era tanto sangue, as costas estavam vertidas de sangue, não havia mais uma carne sã no caminho da via dolorosa. E Jesus, ele foi moído neste caminho dolorido, e os nossos pecados estavam sobre os seus ombros. Ele em momento algum desistiu de trilhar o caminho, em momento algum ele desistiu de salvar a humanidade, porque estava difícil, estava pesado, estava dolorido. Ao contrário, ele fez com que a gente pudesse viver para a justiça, e por causa dessas feridas que foram nele apunhaladas, hoje nós temos o perdão dos pecados e a paz de espírito que excede o entendimento. Como alguém pode ter paz nos dias de hoje? Só tendo Jesus. Porque o mundo está muito caótico, as pessoas estão completamente perturbadas, estão reativas, estão doentes, estão deprimidas, são tantas informações ruins o tempo todo, o comportamento das pessoas é cada dia mais inesperado. Um elogio pode parecer uma ofensa pode chegar a um assassinato, pessoas brigam no trânsito e matam umas às outras. O morador de um prédio recentemente matou o síndico por conta de uma discussão. Pessoas não têm mais essa questão de classe social, de credo. Não, as pessoas estão muito perturbadas na mente, no coração. São tantas dores na alma, são tantas enfermidades no corpo, são tantos problemas que elas não estão conseguindo gerir, que a paz já foi embora faz tempo. Mas hoje eu e você conseguimos viver em paz, porque Jesus garantiu esse caminho. O pecado que está sobre nós hoje, que estava sobre nós, foi colocado sobre as costas dele, e ele, por causa do nosso pecado, decidiu pagar aquele preço difícil e sarar as nossas dores. E a palavra de Deus diz que esse castigo hoje nos traz paz. Então, crente em Jesus vive em paz, apesar da loucura que o mundo está. Próximo, por gentileza. O derramamento de sangue das mãos de Jesus hoje vai tocar a questão da produtividade. Pessoas que são tocadas pelo sangue que verteu das mãos de Jesus vão ser curadas da improdutividade, da infertilidade das mãos. Já perceberam que há muitas pessoas que trabalham muito e nada conquistam? Pessoas que se esforçam muito, mas nada têm. Pessoas que de fato laboram a terra com muito trabalho de mãos, mas vivem escravos. O sangue de Jesus hoje vai tocar essas raízes de iniquidade, vai tocar essas mãos pecaminosas. E às vezes não é o pecado, como eu disse já anteriormente, que você necessariamente cometeu, mas talvez as suas gerações vêm cometendo pecados contra a santidade do Senhor, pecados contra a igreja do Senhor, pecados contra líderes do Senhor, pecados contra o povo do Senhor. Vou contar um testemunho breve para vocês entenderem. Restaurar o pecado exige de nós um grande esforço. Sabe qual o esforço? De manter-nos constantes, mesmo quando nada parece acontecer, firmes e fiéis a Deus, com fé de que Ele vai se manifestar, mesmo que Ele ainda não tenha se manifestado durante anos. Mas eu vou dizer para vocês também, é notória o poder da bênção geracional. Da mesma forma como existe a maldição do pecado gerado por iniquidade, que nós precisamos redimir e restaurar, existe também a bênção geracional. As nossas boas escolhas geram bênção sobre as nossas gerações. Hoje você pode mudar o padrão espiritual genético da tua família através das suas boas escolhas. Se você tão somente perseverar fiel a Deus, fiel aos compromissos que você faz com Deus, fiel à palavra de Deus, e não titubear nem para a direita nem para a esquerda, nem por conveniência ou interesse, mas manter-se focado em Deus, sua geração será abençoada mesmo depois que você não estiver mais na terra. Nós decidimos construir uma nova sala
sala ali, daquele lado ali. Se chama Salão Severino da Costa Gomes. O Senhor um dia me acordou às 3h30 da manhã e me pediu para nomear esse lugar Severino da Costa Gomes. Eu não conhecia o Severino da Costa Gomes, mas Severino da Costa Gomes foi um nordestino da região do interior de Pernambuco, da cidade de Vitória de Santo Antão, que Deus usou como um vanguardista. Naquela época, meados de 1900, ele pegava navios, viajava para os mares além das fronteiras, ia para a Ásia, Europa e até a Oceania ele chegou, e ele comprava através de atravessadores mercadorias típicas daquelas regiões, da região, por exemplo, da Austrália, da China, do Japão, da Alemanha, da Itália, coisas que não eram vistas no Brasil naquela época. Temos que entender que naquela época não existia um transporte aéreo bem desenvolvido, não existia um comércio internacional bem desenvolvido, e este homem, Deus deu essa graça, esse poder a ele, de adquirir riquezas, porque as mãos, olhe para suas mãos, e diga para elas: nunca mais vocês serão empobrecidas, mas vocês terão o dom de adquirir riquezas. A palavra de Deus diz que Deus é capaz de adestrar as nossas mãos para produzir riquezas. Eu não vou viver na miséria, porque Jesus pagou o preço, o sangue foi vertido de suas mãos, para tornar as minhas mãos virtuosas, prósperas. E ele recebeu essa promessa e cumpriu essa promessa, desenvolveu além dos mares essa promessa, e ele trazia para o interior de Pernambuco todas essas mercadorias preciosas, porque elas eram raras, ninguém tinha, e consequentemente ele começou a ficar muito conhecido no estado inteiro de Pernambuco. Pessoas até de outros estados vizinhos vinham até Pernambuco comprar dele estes materiais, estes objetos, essas decorações, estes móveis. E este homem ficou muito, muito, muito rico. Mas a riqueza, se for um bem em si só, torna-se uma maldição e uma pedra de tropeço. Riquezas são dadas por Deus para serem bem geridas e compartilhadas, a fim de serem multiplicadas. E elas precisam ser multiplicadas através de empregos que dão bons negócios, e bons negócios que darão novos empregos, através de pessoas que terão famílias prósperas e criarão suas famílias em prosperidade financeira, através de igrejas que serão plantadas e construídas para a restauração de muitos lares. Quando você investe numa igreja, você está investindo na sua geração. Você não está investindo na vida do pastor. Se ele fizer besteira com o que você investe, ele dará conta a Deus, e não será uma conta leve. Mas se você quiser acumular tudo, vai viver debaixo de maldição, disputa de herança, brigas. A palavra de Deus diz que a herança do ímpio vai ser transferida para o justo. Cuidado, você que está trazendo riqueza por impiedade, através de desonestidade, e acumulando, sem distribuir, sem investir no reino, sem investir em órfão, pobre, viúva, sem cuidar de implantar igrejas, sustentar missionários, esse dinheiro não é para bênção, é para maldição. A riqueza tem um fim, e o fim dela é cumprir o propósito de Deus, acelerar a volta do Messias, evangelizar, curar enfermos, descobrir novos medicamentos, investir em ciência. Este homem decidiu, graças a Deus, cuidar bem da sua família, mas ele tinha tanto dinheiro, que sobrava demais, não precisava de mais coisa aquela família. Até hoje, a sua geração desfruta da herança deste homem, mensalmente, através de aluguéis e aluguéis, de barracões e barracões. São ruas e ruas na cidade com o nome de todos os seus filhos, filhas, netos, netas. Esse dinheiro se tornou uma ferramenta útil para Deus, para plantar mais de 12 igrejas no interior de Pernambuco, quando a dinastia do Padre Cícero naquela região apedrejava cristãos protestantes. Quantas vezes a casa dele mesmo foi apedrejada? Até hoje essa casa está edificada com um alto muro. São 20 suítes. 20 suítes que ele construiu, 11 para cada um dos seus filhos, e 8, porque uma era dele, 8 para 8 profetas que ele abrigava quando passavam pela cidade.
penteadeira da sua esposa está intacta até hoje. A biblioteca deste homem está intacta até hoje. A mesa de sua casa, onde muitos profetas de Deus sentaram, está intacta até hoje. Está na posse da minha sogra, que estará aqui domingo pregando na Farol. Aleluia! Vai ser fogo puro. Você não pode faltar, mas não vai ficar olhando no relógio. Este homem construiu 12 igrejas com dinheiro próprio, sem pedir nada em troca. Igrejas de diferentes tipos, das tradicionais a pentecostais, desde a congregacional, presbiteriana, Assembleia de Deus, todas. Deus é amor, Ele ajudou todas, sem exceção. Porque Deus não tem placa, não tem bandeira. Quem defende uma placa de igreja está muito enganado. O nosso Deus é o único Deus e Senhor e Salvador. Ele está acima de tudo e todos. Ele governa sobre Campinas, sobre o Brasil, sobre as nações. Existe uma só igreja, aquela que vai ser arrebatada, e eu estou dentro dessa igreja, amém? Mas pessoas que não conseguem conviver bem com irmãos de outras igrejas não conseguirão subir e ser arrebatados, porque elas estão com ódio no coração e sangue nas mãos. Estou profeta demais hoje, sorry. Então, este homem construiu muitas igrejas, e eu decidi, diante de uma ordem divina, dar o nome naquela sala de Severino da Costa Gomes, porque eu quero honrar a memória deste homem, que era bisavô da minha esposa, vossa pastora. E eu quero que os meus filhos recebam a bênção geracional de um homem que, na minha opinião, é um herói da fé, é um empresário que entendeu a sua função, contribuir, e gerou muitas vidas para Jesus até hoje, porque essas igrejas continuam de pé. E acreditem, pasmem, foi a sala que a gente construiu mais rápido e com menos esforço. É uma questão sobrenatural. As pessoas vêm e querem doar as coisas. Eu quero ajudar, eu quero doar minha mão de obra, eu quero vir aqui fazer um mutirão para pintura, eu quero... Gente, presta atenção, a bênção segue as gerações. O poder das nossas mãos redimidas vão mudar a história das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos netos, netas, bisnetas, até a 4ª geração vai receber dessa porção. Quando Jesus derramou sangue das mãos, Ele estava falando de um sangue para redimir a nossa produtividade. Não existe crente redimido e infrutífero, improdutivo, não existe. A palavra de Deus diz que Jesus nos chamou para dar frutos, e conta uma parábola de Jesus chegando a um belo jardim com uma figueira infrutífera, e Ele disse: vou te dar um tempo, se tu não voltar aqui, se eu voltar aqui e tu tiver infrutífera ainda, vou tirar. O homem, o Senhor, depois de um ano voltou, estava infrutífera, arrancou fora, cortou e queimou. Porque a vida de um crente tem que ser produtiva, tem que dar frutos, frutos de justiça, frutos de boas novas, frutos de trabalho, frutos de amor, frutos de graça, frutos de perdão, frutos de recursos materiais, frutos de recursos espirituais. Um crente tem que ter um versículo na boca, tem que ter um conselho no coração. Um crente tem que ter um dinheiro para dar a alguém que precisa e não tem. Um crente tem que ter recurso espiritual para ajudar alguém através de uma oração, uma mentoria, um projeto. Um crente tem que trazer solução. As mãos de Jesus possuíam esse poder de cura e de libertação para a multiplicação, porque ela fez com que os pecados da gente tornassem-se justiça. Vocês já ouviram dizer que as mãos do diligente prosperarão? A palavra de Deus diz em Provérbios que a mão do diligente vai prosperar, mas não é qualquer diligente, é o diligente redimido, porque você pode ser diligente quanto for, se você não for redimido, sua mão não prospera, é obra do seu braço, é força do braço. Não adianta ter força do braço se não tiver redenção do Espírito. Quantas pessoas são muito trabalhadoras e vivem atadas na miséria, porque não têm favor do Senhor, não estão redimidas. A palavra de Deus diz, Salmo 121, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É mais ou menos assim: eu posso ter todo o cuidado do mundo, eu posso ser super mega trabalhador, mas se Deus não prosperar a minha vida, esquece, serei mais um reles mortalis comum.
Jesus nos deu poder para nos tornar produtivos e ativados também nos dons espirituais, porque dar, trabalhar, curar, prosperar são coisas que pertencem às mãos. Próximo, por gentileza. Mas o pecado entrou com muita impiedade. Nós vamos ver o primeiro pecado depois de Eva pegar o fruto proibido nas mãos, que foi também cometido com as mãos, e foi o pecado de um assassinato. Um irmão matou o outro. Olha que coisa triste. Você acha que briga de irmão é coisa recente? Lá do começo da humanidade. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou Abel. Atacou com o quê? Com as mãos. E o seu irmão o matou. E por que Caim matou Abel? Porque Caim preservou o melhor para si e deu o que sobrou para Deus. Quando Abel deu o primeiro para Deus e o que sobrou ficou para si. E tem um grande poder nas primícias. Quando nós entregamos a Deus o primeiro dia da semana, a primeira hora do dia, o primeiro dinheiro que cai na conta, se você é assalariado ou recebe pro labore, a primeira parte é de Deus. Deus, ele ama primícias. E Caim tentou chamar a atenção de Deus e ele não conseguiu, porque ele estava tentando chamar a atenção de Deus com um coração impiedoso e com um coração avarento. Já Abel, tudo que ele tinha deu, do melhor, do primeiro, do mais bonito. E Abel agradou a Deus e o coração dele. E aí Caim queria ser Abel, mas Deus, ele não muda de opinião com relação a princípios. Por mais que você possa ter muitas opiniões, e eu também, as opiniões de Deus não mudam. E todas as vezes que nós estamos mais distantes dos princípios de Deus, menos abençoados e favorecidos estamos. Mas quanto mais próximos nós estamos dos princípios de Deus, mais abençoados nós ficaremos. Amém? Então, ele ficou com raiva, com inveja, com ciúmes do irmão, cultivou no seu coração a maldade, foi lá e o matou. Decidiu matar. Pecado da iniquidade, da impiedade com as mãos. E aí eu percebo que a palavra de Deus diz que em Salmo 24, 3 e 4, quem poderá subir? Quem? Olha, Deus está qualificando aqui o tipo de gente que sobe ao Monte Santo do Senhor. Qual é o lugar do Monte Santo do Senhor? O lugar da presença do Senhor. É o Santo dos Santos, o lugar onde Ele habita, onde os anjos adoram. O lugar onde todos os nossos problemas se acabaram. Você sabia que tem um lugar entre o céu e a terra, que todos os nossos problemas se vão? É aquele lugar que a gente não intencionalmente ficou há poucos minutos atrás. É um lugar onde a gente não está preocupado com nada. Não está preocupado com o sermão, não está preocupado com a ordem de culto, não está preocupado se o irmão está gostando ou não. Você não está preocupado se a luz está acesa ou apagada. Você não está preocupado se está frio ou está calor. Você não está preocupado com a roupa que você está vestindo. Você não está preocupado com o cheiro do irmão que está do lado. Você não está preocupado com nada. Você só está preocupado em não sair daquele lugar. A única preocupação que nós temos no Santo dos Santos é não sair daquele lugar, porque a hora que a gente sai daquele lugar, a gente quer voltar imediatamente. Mas não se entra nesse lugar de qualquer jeito. Não é qualquer senha que você utiliza para entrar nesse lugar. A palavra de Deus nos dá a senha. Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Repita comigo: aquele que tem mãos limpas e um puro coração. Vocês acham que Caim conseguiu ter mãos limpas depois de matar o irmão? E você acha que tem mãos limpas depois de odiar o seu irmão? De ficar com raiva dele? Deixa eu te dizer, em 1 João 3,15, a palavra de Deus diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Caim. Está com raiva do pai? Caim. Está com ódio da mãe? Caim. Está com ódio dos filhos? Caim. Está com ódio do marido? Caim. Está com ódio da esposa? Caim. Está com ódio da nora, do genro? Caim. Como você pode subir ao lugar santo sendo Caim? Está com ódio do pastor? Pior. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro,
esse pode entrar no lugar santo. Ele não recorre aos ídolos, ele não precisa de mandinga, ele não precisa jurar por deuses falsos, ele não precisa de patuar, ele só precisa entrar no lugar santo, onde todos os problemas se acabaram, onde você é a pessoa mais segura do universo, onde você tem direções claras, onde a cura chega, onde você tem prosperidade e honra, esse lugar onde você não está preocupado com o que falta, porque tudo nele te abastece. As mãos são um lugar de poder e de autoridade. A mão de Deus representa o seu grande poder e soberania. Atos 11, 21, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor estava com eles. Minha gente, quem é que está com essa casa desde o seu princípio? Quem está com a gente desde o comecinho? É a mão de Deus. Nós não temos outro segredo, não temos outra ferramenta, não temos nome que não seja o nome de Jesus, não temos investimento que não seja o investimento de Jesus na nossa vida. Nós não temos artifícios, não temos pessoas famosas pregando aqui todo domingo, não temos nada que nos habilite a ter tanto favor se não for a mão de Jesus. A mão de Deus representa que o poder está na mão dele. Outro dia eu estava comentando com o pastor, ele estava perguntando: e aí, um amigo meu, e aí, como está o começo da igreja? Eu falei: está indo bem. Ele disse assim: está indo bem mesmo? Eu falei: está indo ótimo, eu estou gostando demais. Eu quero cada dia mais servir a Deus, salvar vidas, cada dia um dia especial, cada culto é um culto único. E ele disse assim: me fala uma coisa, me dê métricas. Eu falei assim: quais? Deixa eu te perguntar, quantas pessoas tem no seu culto online? Eu disse assim: cara, varia. De quarta, tá no mínimo 100. Ele: 100? Tá dando umas 100 pessoas de quarta. Igreja grande não tem 100 pessoas online. Eu falei assim: mas não é a mão de Deus. Teve um dia que a gente se posicionou e a gente falou que a gente ia fazer um culto da colher. Quem lembra daquele culto? E depois desse culto, não sei porquê, começou a bombar 100, 200, 300, 400, 500. Hoje a gente está com mais de 500, mas cada semana é uma novidade, a gente não sabe mais. Aí falam assim: pastor, qual que é a sua estratégia? Eu não tenho estratégia. Eu não estou com dinheiro para investir em YouTube, não tenho dinheiro para impulsionar, porque a gente está pagando uma reforma absurda de tanta coisa que tem para fazer aqui. A gente não para de melhorar. É brinquedão para as crianças, é piso pintado, é som bom, é acústica na igreja, é climatizador, é café, é sala. Então não sobra para impulsionar e fazer propaganda. Mas a gente não precisa de propaganda quando a mão do Senhor está sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem nada de errado em você usar suas mãos para trabalhar, mas se elas não estiverem antes habilitadas para prosperar, você só vai trabalhar e não vai prosperar. A mão do Senhor estava com ele. Sabe o que acontecia com o pessoal lá, os apóstolos em Atos? Eles iam para cidades, eles iam de 2 em 2, de casa em casa, e de repente uma multidão de gente vinha para Jesus. 3.000 pessoas se convertiam num dia. Minha gente, quem é que tem a retórica? Quem é que tem a capacidade de ganhar 3.000 pessoas numa noite? Ô Jesus, põe a sua mão sobre mim. Ora isso, irmão. Põe a sua mão sobre mim. Eu quero ganhar muito mais vidas para Jesus por domingo, por quarta, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero muito mais. Quero muito mais gente online assistindo, sendo alimentado, compartilhando, se convertendo, voltando para Jesus. Jesus, eu quero casamentos restaurados. Eu quero pessoas que eram falidas prosperando. Eu quero pessoas que eram infelizes felizes. Eu quero ver pessoas deprimidas curadas. Jesus, eu quero a tua mão sobre mim, Pai. A palavra hebraica mão significa yad e é usada para indicar poder, força e energia. Na mão de Deus estão força, repita comigo, força e poder. Próximo. As mãos também representam a bênção e a consagração. Quando nós colocamos mãos puras e impomos mãos, nós habilitamos pessoas. Olha que forte. Eu nunca vou me esquecer de um culto lá na Farolzinha com Mark Schubert, e a única coisa que ele fez foi declarar um salmo, pedir uma salva de palmas e impor mãos. Gente que nunca tinha se decidido pelo batismo, decidiu batizar. Gente que não acreditava no poder do Espírito foi batizado com o Espírito Santo naquela noite. Gente que dizia que ninguém o derrubava, não precisou nem colocar a mão, foi só chegar perto. Puf!
porque as mãos de Deus detêm consagração. Então ele lhes impôs mãos e os abençoou. Moisés impôs mãos e Josué conquistou a terra prometida. Se você ler esse versículo de Números 27, se você estudar Números 27, eu digo para vocês, porque esse ano eu estudei Números 27 algumas vezes. Em Números 27 a palavra de Deus diz que Josué foi habilitado a conquistar a terra prometida, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Então cuidado com quem põe a mão em você, meu irmão, porque do mesmo jeito que a mão pode estar abençoada, ela pode estar cheia de maldição. Cuidado com valorizar mãos iníquas, mãos infiéis. Cuidado com receber na tua casa presentes, bolos, brigadeiros, de mãos invejosas, de mãos destruidoras. Cuidado, porque da mesma forma que as mãos detêm o poder de abençoar, também detêm o poder de amaldiçoar. Quando nós recebemos imposição de mãos, e tudo que nós fazemos com as mãos importa, nós podemos ser abençoados ou amaldiçoados. Aí você não entende talvez por que está entrando aí a doença na sua casa, a miséria. Por que a sua empresa estava indo tão bem, mas daí você recebeu uns brigadeiros enfeitiçados ali com as mãos de alguém, e os funcionários ficaram todos zicados. Eu me lembro um culto no hotel ainda, quando nós nos reuníamos no hotel, em que Deus deu uma ordem clara para mim e para a Tauana ungir com imposição de mãos todos os nossos líderes. Irmãos, todos os nossos líderes ficaram enfermos na mesma semana. Então nós impomos mãos e todos eles foram sarados até a outra semana. Mas foi uma coisa absurda, todos ficaram doentes e nós não entendíamos o que estava acontecendo. Depois, logo em seguida, fomos entender que tinha uma ação, uma operação maligna por trás, utilizando-se de algumas pessoas que estavam muito contra o nascimento da igreja, e elas tinham literalmente investido. E ela vem com mãos bonitinhas, mãos de fada. É um bolinho de chocolate sem açúcar. Sabe como é? Ah, essa roupinha, eu lembrei de você. Deixei na portaria do seu prédio. Vai recebendo das mãos das pessoas que não são tementes a Deus e muitas vezes não operam na benignidade. A última vez que eu fui para Recife, eu recebi um bolo de presente no culto. Graças a Deus, discernimento espiritual acusa. E eu perguntei pro meu sogro e minha sogra: como que tá essa pessoa? Eu senti um negócio tão estranho quando ela me deu esse bolo. Eles falaram: ela tá num momento difícil. Já entendi, não queriam maldizer, mas ela não estava bem. Eu falei: tá bom, obrigado. Peguei o bolo e deixei à parte. Adivinhe, a ajudante da minha sogra decidiu levar o bolo para casa e comer. Sabe o que tinha no meio do bolo? Chumaço de cabelo. Deixa eu te dizer uma coisa: as mãos consagradas a Deus são uma grande bênção, mas as mãos que não são dedicadas a Deus podem se tornar um grande problema, uma grande maldição. Vamos tomar mais cuidado com as nossas mãos e também com as mãos que nós recebemos em posição. E a maneira mais fácil de tocar, eu digo para vocês, é alimento e roupa. Sempre tem alguma coisa. Posso contar mais uma experiência? Não sei porque o Espírito Santo está me direcionando a isso. Davi sempre dormiu razoavelmente bem, mas começou a ficar muito ruim do sono, e a gente não entendia o que era. Com 2 para 3 anos, e um dia nós estávamos fazendo uma limpeza em casa, e a pessoa que estava limpando a nossa casa disse: olha, eu vi um vulto no quarto do Davi através de 2 bonecos. Eu não acredito muito nessa coisa, sabe, de ficar endemonizando tudo. Sabe como é? Não sei o que é do diabo, não sei o que é do diabo. Não, para mim é tudo de Deus. E de fato é, porque se o Senhor consagrar, está feito. Mas a gente não pode ignorar a consagração dos objetos, a consagração das coisas, né? Não podemos subestimar e nem superestimar o poder de Satanás. Nós temos que viver de modo equilibrado.
Eu disse, ok, se você viu, vamos orar e pedir discernimento do que é esse vulto. Sabe o que nós descobrimos? Ele tinha ganhado 2 bonequinhos do Star Wars. Esses bonequinhos tinham sido consagrados em um lugar nada a ver com a gente. E desde aquele dia que realmente tinha batido as datas, desde aquele dia que o Davi tinha ganhado aquele bonequinho, ele fazia xixi na cama todos os dias e não conseguia dormir. Mas foi só a gente abrir mão daquele bonequinho que para nós não valia nada, não entendendo o bonequinho. Oramos, consagramos a Deus a nossa casa. E Davi voltou a dormir perfeitamente, sem fazer xixi na cama, sem nada. Cuidado, irmãos, porque as mãos consagradas a Deus abençoam, e o oposto também acontece. As mãos representam trabalho e diligência, representam o esforço humano, o trabalho honesto. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:10: o que tua mão fizer, faz conforme tuas forças. Sabe uma coisa? A gente exagera às vezes no poder das nossas mãos. A gente acha que a gente vai resolver tudo com o poder das nossas mãos, mas a gente precisa respeitar que as nossas mãos estão sujeitas às mãos de Deus. E as mãos de Deus, elas têm o além, mas elas também têm o limite do que nós podemos agir. Parte do nosso processo é confiar e esperar. Grande parte, aliás, eu já estou sabendo spoiler da palavra de domingo, e eu sei que existe um segredo sobre avançar no descanso. Vai ser alguma coisa assim, que Deus já entregou essa palavra, minha sogra. Eu estou querendo assistir esse culto, porque eu não sei ainda como avançar descansando. Eu estou aprendendo. Sabe aquela coisa do Sóstenes, que ele canta assim, ó: é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Próximo. As mãos representam a pureza ou o pecado. Eu já falei sobre isso no início. As mãos simbolizam a pureza e o pecado. A pureza é quem tem mãos limpas e um puro coração, mas os pecados daqueles que derramam sangue inocente. Eu já dei o exemplo de Caim, que matou Abel, mas também não é só matar fisicamente alguém, é matar emocionalmente alguém. 1 João 3,15, eu já dei essa referência. Próxima, por gentileza. As mãos representam proteção e cuidado divino. As mãos de Deus simbolizam a proteção de um pai. Quando Jesus estava para morrer, quais foram as últimas palavras dele para Deus? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele estava dizendo? Você protegeu a minha vida, protege a minha eternidade, porque a partir de agora eu só ressuscito se você me ressuscitar. É mais ou menos assim. Existiam muitas profecias e todas elas já tinham sido cumpridas, mas Jesus ainda não tinha experimentado a profecia de ser ressuscitado. Sabe, chega um momento na nossa história que a gente fala assim: Deus, é o seguinte, está nas suas mãos. Eu fiz tudo que eu podia para salvar esse emprego, eu fiz tudo que eu podia para salvar esse casamento, eu fiz tudo que eu podia para salvar essa empresa, eu fiz tudo que eu podia para salvar, mas agora a ti entrego, nas tuas mãos entrego essa causa. Será que você tem alguma coisa para entregar a Deus nessa noite? Próximo, por gentileza. Comunhão e relacionamento. Quando nós damos ou estendemos as mãos, nós mostramos comunhão, amizade, aliança. Porque aqui durante cultos, presenciais, a gente fala: dê a mão para a pessoa que está do seu lado, porque você está demonstrando concordância. Você está dizendo: eu tenho comunhão contigo, meu irmão, eu fortaleço você, você me fortalece. A mão de Deus, a palavra de Deus diz em Josué 6:24, que à medida que a mão do Senhor estava sobre o povo, eles conquistavam as terras. A imposição de mãos, através da imposição de mãos existe um poder de conquista sobrenatural, Ontem nós estávamos fazendo uma reunião com as pessoas que vão trabalhar na conferência C de mulheres, porque nós nem vivemos equilíbrio ainda, nós já estamos imaginando como vai ser a C. Eu estava falando para as irmãs o poder espiritual que tem numa preletora como a Stacy Campbell. Não é porque a Stacy, Deus trouxe um favor sobre a vida dela, e aquilo que ela profetizou está acontecendo numa nação. Meu Deus, eu quero estar perto dela nessa conferência. Eu vou vir e vou falar: por favor, ora nas minhas mãos. Se você foi capaz de, usada por Deus, ministrar algo que tocou e revolucionou a nossa nação, por favor, ore por mim. Nós perdemos muito desse temor a Deus, sabe? A nossa geração, ela acha que o poder das mãos está na direct message.
está em seguir ou em não seguir, em bloquear ou em curtir. Mas o poder das mãos não está nisso. O poder está na imposição de mãos. Homens e mulheres ungidos de Deus podem transferir unção através da imposição de mãos. E coisas que antes você não conquistava, você passa a conquistar. A fé que você não tinha, você passa a ter. Foi por causa da imposição de mãos de Cindy Jacobs em 2017, quando eu estava em Israel traduzindo-a. Eu disse para ela: por favor, ore por mim. Ela impôs mãos sobre mim e disse: o Senhor está te dando autoridade política. Desde aquele dia nunca mais minha vida foi sem política. Já trabalhei no Congresso Nacional, já trabalhei para o governo em Campinas, já fui candidato 3 vezes. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus utilizar alguém cheio do Espírito Santo e com autoridade sobre as mãos, e colocar as mãos sobre você, você vai no lugar que aquela pessoa já foi, sem você nunca ter ido. Você nunca teria conseguido isso se não fosse a imposição de mãos. Por isso que é tão importante o lugar que a gente serve. Por isso que é tão importante os líderes que nós temos. Por isso que é tão importante a gente estudar os frutos da vida de quem a gente segue. E frutos não são seguidores. Frutos são vidas transformadas. São filhos em sujeição. É o marido de uma só mulher. É uma conduta honrosa e ilibada. É uma fidelidade a Deus que constrange. Na última vez que eu fui para os Estados Unidos, o ano passado, Larry Titus me convidou para ficar 5 dias pertinho dele. Eu amo muito aquele homem de Deus que mudou completamente a minha vida. Primeiro porque apresentou a minha Tawana, né? Ele e a Dev nos apresentaram. Mas não só por isso, pelo homem de Deus que ele é, um homem gentil, um homem santo, um homem educado, um homem nobre. Ele disse: vem para Dallas, você está em Nova York, vem para Dallas, fica uma semana aqui comigo, eu quero orar por você. Eu falei: meu Deus, que precioso. E naqueles dias ele me levou para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã. Entrou numa loja, comprou 2 camisas, uma eu ainda não usei, não tive coragem. Eu tenho tanto apego a ela que eu não usei a camisa ainda. Ele disse: como seu pai espiritual, eu estou te dando vestes novas. E de fato minha vida mudou depois daquelas orações. Eu me lembro que ele disse assim: eu vou ficar no meu apartamento, mas você vai ficar na casa na última casa que eu morei com a Dev, que é uma casa deles ainda, uma propriedade que eles têm. Uma casa enorme. Fiquei sozinho lá. Parecia que eu sentia o cheiro dela o tempo inteiro, dele, sabe? Uma coisa tão esquisita e nostálgica. E aí ele passava lá e me pegava e falava assim: hoje eu quero orar por você, sobre sua família. Seus filhos serão poderosos na terra. Olha, o Davi vai ser isso, aquilo, outro. Ele começava a profetizar, impondo mão sobre mim. Gente, você sabe que Larry toca piano, né? E toca muito bem. Eu não toco nada, apesar de ter esse sonho de tocar. Meu filho começou a se desenvolver no piano inacreditavelmente. Davi está tocando piano como ninguém. Ele falou para mim que o ano que vem ele já vai ajudar a tocar nos flashes. Nos cultinhos de casa é ele que toca o piano. Eu choro porque eu sei que foi a oração de posição de mãos do meu papai que fez aquilo. Larry orou tantas coisas a respeito do meu casamento. Eu vivo um casamento que, graças a Deus, o Senhor concebe, mas até aqui é um pedaço do céu na terra. Ele orou tantas coisas sobre vocês, sobre a igreja. Ele falava sobre salvação da cidade toda. Coisas que eu estou carregando no meu espírito com tanto carinho e nutrindo todos os dias em oração com fé, porque um homem de Deus impôs mão sobre mim. Sabe como é? A mão de Deus, quando toca a nossa vida através de imposição, onde Ele impõe, Ele cura, Ele transforma, Ele ministra, Ele toca. Jovens solteiros, peçam oração para homens bem casados. Peça para que Ele imponha a mão sobre a sua cabeça. Mulheres solteiras, peçam para que mulheres bem casadas orem sobre você. Pais, se você ainda não é pai e quer ser, peça para que pais de filhos abençoados toquem sua cabeça. Respeite a autoridade que as mãos têm, porque o sangue de Jesus vertido naquela cruz, vertido através das mãos de Jesus, daquele prego perfurante no madeiro, que fez sangrar através de mãos santas, qualificou as nossas mãos para ter poder e autoridade para mudar vidas, histórias, situações, destinos, nações. Próximo. A
mão direita de Deus, no Salmo 118, 14, diz que ela faz maravilhas. Maravilhas. A destra do Senhor realiza milagres. Quem precisa da destra do Senhor nessa noite? Levante sua mão. Eu preciso da sua destra. Tem tantas situações que eu estou precisando da sua destra, Deus. Próximo. As mãos na Bíblia são símbolo de poder, força, ação, bênção, proteção, intervenção. Finished.